Capítulo 27 Deixe para mim. Em 30m sobrescrito 2 de floresta adentro, vários tipos de gravetos estavam espalhados por toda a área. O cheiro de urina ainda permanecia no ar e havia também pelos de cor cinza nos ramos. O comprimento destes pelos era de 5 centímetros. Vendo esses pelos, Nili imediatamente identificou como sendo da besta demoníaca urso-raposa. Quem é? De repente, uma voz alerta soou. Nili olhou para a direção da voz, e uma figura apareceu atrás da árvore. Vendo a outra parte, Nili ficou ligeiramente surpreso que fosse na verdade Shenlingen. Pouco depois, algumas pessoas apareceram atrás de Shenlingen, 2 delas eram subordinadas de Shenlingen, e uma delas era Shen Yui. Como é que você está aqui? Shenlingen olhou para Nili e perguntou. Quando eu estava praticando, eu senti um cheiro de odor estranho no ar e o segui até aqui. Nili disse enquanto ele varria seu olhar entre Shenlingen e Shen Yui. Shenlingen e Shen Yui só estavam familiarizados um com o outro e não eram um grupo, caso contrário Shenlingen não teria matado tantos membros da família sagrada na vida anterior. Shen Yui olhou friamente para Nili, aquele olhar sombrio dele estava cheio de escuridão. Odor estranho. Por que eles não sentiram o cheiro mais cedo? Quando 2 dos meus subordinados estavam patrulhando o perímetro, eles encontraram este lugar, então Shen Yui e eu nos reunimos para dar uma olhada, disse Shenlingen. A relação entre o atual ele e Shen Yui ainda era um tanto muito boa. Ambos são descendentes diretos da família principal, então ambos mantiveram uma relação boa na superfície. Shen Yui disse friamente, sozinho aqui no meio da noite, você pode estar abrigando motivos ocultos. Shen Yui não podia esperar para despejar toda a água suja em Nili. Gabriele, tipo falar mal, fazer a caveira, essas coisas. Nili era muito preguiçoso para refutar. Esse tipo de palavras especulativas que não tinham nenhuma evidência para lhe sustentar, como se Shenlingen fosse acreditar nisso. Shenlingen olhou para Shen Yui, depois olhou para Nili novamente. Ele tinha ouvido falar do conflito entre Shen Yui e Nili. Alguém com pouco fundo realmente se atreveu a confrontar a família sagrada, Nili era muito autoconfiante ou ele era ignorante. Este ninho de besta demoníaca já foi abandonado por um longo tempo. Shen Yui olhou a área ao redor. Depois de Nili vir aqui, ele ficou muito preguiçoso para ficar mais tempo. Uma vez que esta viagem é para as ruínas da antiga cidade das orquídeas, ele teria muitas chances de lidar com Nili. Não adiantava falar com muita eloquência com Nili aqui. Esse ninho de animais demoníacos está de fato abandonado por um longo tempo. Shenlingen disse balançando a cabeça enquanto olhava para os ramos espalhados dispersamente. De repente, ele pareceu ter notado algo. Ele se voltou para Nili e perguntou, como você vê isso, como o conhecimento de Nili era bastante vasto. Neste lado do tronco, há algum resíduo de pelo. E também com a forma na qual o ninho foi empilhado, de acordo com o meu julgamento, deve pertencer a uma besta demoníaca chamada urso-raposa. O tamanho do urso-raposa não é muito grande, um adulto urso-raposa tem em média a altura de 1 a 2 metros e é considerado muito forte. Este ninho é muito grande, então deve haver uma população inteira de ursos-raposas vivendo aqui. Nili analisou. Ouvindo as palavras de Nili, tanto Shenlingen quanto os 2 subordinados atrás dele, todos estavam olhando para Nili estupefatos.
Com tão pouca informação, Nili foi realmente capaz de analisar o tipo da besta demoníaca que vive aqui. Isso é simplesmente muito assustador. Afinal, nas santas montanhas ancestrais, há dezenas ou centenas de milhares de espécies de animais ao redor. Parece que a decisão de trazer Nili aqui estava correta, pensou Shenlin ingênuo. Com tão pouca informação e você foi capaz de deduzir que esta foi uma vez o ninho de ursos raposas. Não é muito arbitrário? Shen Yui refutou a um lado. Contanto que fossem as palavras de Nili, ele se oporia a isso. Continue falando. Shen Linjian não se incomodou com Shen Yui quando enfrentou Nili e perguntou. Shen Yui abriu a boca em descontentamento, mas não disse nada. Embora ele e Shen Linjian sejam os descendentes diretos das famílias principais, havia 7 descendentes diretos na família sagrada que tinham a mesma idade dele e ele não era o único a ser atendido. Se ele for capaz de se casar com Yeziun, só então sua posição na família sagrada se elevará, tornando-se um dos candidatos para o próximo mestre da casa. Shen Linjian não era o mesmo que ele, desde o seu nascimento, Shen Linjian já tinha sido determinado a tornar-se o mestre da casa seguinte de sua família e seu talento é extraordinário. Portanto, Shen Yui não se atreveu a provocar uma tensão nesse relacionamento. Nili ignorou completamente Shen Yui o tratando como invisível e continuou, geralmente, adultos do urso-raposa possuem classificação entre as bestas demoníacas de rank prata. Com base nos hábitos de vida de um urso-raposa, 3/5 do tempo do urso-raposa a cada ano estariam em sua caverna hibernando, para passar o tempo em que as santas montanhas ancestrais estivessem mais frias. Apenas no início do verão eles saem das cavernas e caçam na floresta. E estamos nessa época do ano. Shen Linjian perguntou surpreso. Correto. Nili balançou a cabeça, o ar nesta área carrega o cheiro de urina, se isto foi deixado no ano passado, depois de muito tempo de vento e chuva, o cheiro já teria passado. Ursos raposas são muito conscientes de sua área, marcando-as com urina. Acho que eles aparecerão em breve. Nili pensou cuidadosamente e só através de uma observação cuidadosa conseguiu obter tanta informação, o que levou Shen Linjian a admirá-lo. Ele olhou para Nili sob uma luz diferente. Nili é simplesmente uma enciclopédia de bestas demoníacas. Então o que devemos fazer? Shen Linjian perguntou. Ele começou a procurar as opiniões de Nili. Temos que deixar este lugar imediatamente, e andarmos de noite. O sentido do olfato do urso-raposa é muito sensível, se o urso-raposa descobrir que alguém invadiu sua área, eu temo que virão com tudo para cima de nós. Embora tenhamos força suficiente para matar este grupo de urso-raposa, é inevitável que também teremos casualidades. Nili lembrou que, na vida anterior, Eziun mencionou que em sua viagem para as ruínas da antiga cidade das orquídeas, eles foram uma vez atacados por ursos raposas, na qual matou algumas pessoas. Isso permitiu que Nili fosse ainda mais seguro de que essa área era perigosa. Shen Linjian percorreu seus pensamentos por um momento e disse, Ok, vamos sair pela noite. Jovem mestre Shen, não vai ouvir essa tolice. Uma vez que este lugar está vazio, não há nenhum urso-raposa por aqui. Seria ainda mais perigoso viajar de noite. Devemos esperar até amanhecer antes de viajar. Shen Yui imediatamente refutou. Gabriele, isso não significa que Shen Yui é o subordinado de Shen Linjian, apenas um chamado mais respeitoso. Nili estendeu ambas as mãos. Ficar ou não é a decisão de Shen Linjian.
De qualquer forma, não seria uma ameaça para ele. Chega! Shen Lingyan decidiu com firmeza. Sem uma pergunta, ele escolheu acreditar no julgamento de Nili. Shen Lingyan é um homem sábio, ele sabe em quem acreditar ou não. De volta ao acampamento, Shen Lingyan reuniu todos os que ainda sonhavam há pouco tempo. Jovem mestre Shen, o que está acontecendo? Sim, porque você nos fez viajar no escuro. Todos estavam cheios de intermináveis dúvidas. Não se preocupe com nada, basta ouvir a minha ordem. Shen Lingyan disse com firmeza. Desconsiderando a persuasão de outros, ele conduziu o grupo para a saída da floresta. Nili estava junto com Eziun e embora Eziun também estivesse um pouco confusa, ela não pediu nada. Depois que o grupo de pessoas saiu da floresta, eles sentiram tremores de terra e rugidos de ursos soando da floresta. Instantaneamente, todos entenderam o que aconteceu. Jovem mestre Shen é sábio. Felizmente o jovem mestre Shen nos trouxe para fora, caso contrário, teríamos inevitavelmente uma guerra com os urso-raposas. Todos elogiaram Shen Lingyan. No entanto, Shen Lingyan claramente sabe que tudo foi por causa de Nili. Se não fosse por ouvir as palavras de Nili, eles teriam sido definitivamente atacados por aqueles urso-raposa. Embora eles possam ganhar contra os urso-raposas, era inevitável que eles também teriam causalidades. Neste momento, no coração de Shen Lingyan, já estava cheio de admiração por Nili. Desde jovem, sempre fora um excelente líder entre seus pares. No entanto, pela primeira vez, ele teve que admitir que seu conhecimento estava longe do de Nili. E se deve saber que a idade de Nili era ainda mais baixa do que ele por alguns anos. Neste momento, Shen Yui sentiu-se ainda mais deprimido. Ele nunca teria pensado que Nili realmente atingiu o local e urso-raposas realmente apareceu. Depois de vários confrontos com Nili, ele estava abaixo de Nili. Isso assentava mais e mais ressentimentos em seu coração. Felizmente, o ancião dos assuntos gerais enviou 3 peritos de rank prata para seguir atrás deles. O olhar de Shen Yui estava sombrio. Uma vez que Nili se separar do grupo, ele vai encontrar a oportunidade de matar Nili. Nili estava calmamente andando na parte de trás do grupo junto com Eziun. Ele olhou para trás e sua boca revelou traços de zombaria. Ele já está bem ciente de que havia pessoas seguindo atrás do grupo. Vendo Shen Yui olhar, Nili poderia adivinhar que os poucos especialistas que o seguiam eram definitivamente da família sagrada. Eles provavelmente estão procurando uma chance de colocar suas mãos sobre Nili. Eziun e os outros ainda não perceberam que estavam sendo seguidos, no entanto, tudo isso não poderia escapar do senso afiado de Nili. Se ele estava sendo seguido por vários especialistas de rank prata e fosse incapaz de perceber, então ele teria vivido em vão. 2, 3. 3 especialistas de rank prata. Nili andando calmamente. O amanhecer chegou gradualmente. Shen Lingyan caminhou lentamente para o lado de Nili, olhando para Nili e disse, graças à previsão do irmão Nili, caso contrário teríamos certamente sido atacados por aqueles ursos-raposas. Embora não fôssemos aniquilados por eles, teríamos inevitáveis causalidades. Eu, Shen Lingyan, lhe devo uma. Se houvesse baixas no primeiro dia, então o moral da equipe seria muito afetado. Ouvindo as palavras de Shen Lingyan, Eziun olhou para Nili espantada. Ela nunca esperaria que fosse Nili quem notou os ursos-raposas.
jovem mestre Shen é muito gentil. Nili calmamente disse sem insinuação de arrogância. Shen Linjian assentiu ligeiramente. Desde que entrou em contato com Nili, ele percebeu que Nili é bastante capaz. Vendo a calma de Nili no elogio, ele admirava Nili ainda mais. Nili baixou a voz, dizendo: jovem mestre Shen, estamos sendo seguidos. Ouvindo as palavras de Nili, Shen Linjian ficou surpreso. Ele virou a cabeça e olhou para a floresta. Não olhe, há 3 especialistas de rank prata. Não sei com quem foram mandados. Nili disse imediatamente. Shen Linjian rapidamente retraiu seu olhar, fingiu estar à vontade, dizendo: quais são seus motivos? Shen Linjian franziu a testa, ele não ofendeu ninguém na Cidade da Glória. Eles podem ser da Guilda das Trevas. Nili disse. Embora seja possível determinar que aqueles 3 eram da família sagrada, Nili ainda disse que essas 3 pessoas de classificação prata eram da Guilda das Trevas. Depois de ouvir as palavras de Nili, os olhos de Shen Linjian brilharam. A Guilda das Trevas era notória em Cidade da Glória desde que eles são uma organização secreta criada por criminosos. A Guilda das Trevas geralmente não se atreve a aparecer em plena luz do dia, então preferem fazer todo o tipo de ações malignas secretamente e são o inimigo comum de todas as famílias Cidade da Glória. Você pode deixar este assunto para mim. Shen Linjian deu um tapinha nos ombros de Nili e caminhou até a frente.